Quando é que o São Paulo vai contratar um goleiro? Que história é essa de que a CBF está retalhando o Flamengo? Palmeiras pode sofrer mudanças ainda nesse ano em relação a elenco e comissão técnica? No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo a essas perguntas. Quero falar também sobre a mais nova aquisição ou possibilidade de aquisição de Rubens Menin, um investidor atleticano que tem bastante dinheiro. Bora falar ainda sobre um castigo no Corinthians, tem informações importantes sobre Vasco e Cruzeiro, situação delicada na Série B, além de telefones. Vazou uma lista com mais de 200 contatos telefônicos de muita gente famosa. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às 7 horas da noite. Anote no seu telefone, no alarme do seu telefone para você não perder a hora, combinado? Bom, bora começar o vídeo contando que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet você pode apostar em tudo e em todos. Tem Copa Chinesa, Copa Tailandesa, Campeonato Árabe, enfim, há uma infinidade de jogos e de opções dentro de cada partida. Separei algumas partidas do Campeonato Brasileiro da Série A que eu julgo interessantes. Por exemplo, Corinthians e América Mineiro, partida de estreia do William. A vitória do Corinthians está pagando R$ 2,01 para cada real apostado. Já São Paulo e Atlético Goianiense, jogo de muita pressão para o tricolor. Em caso de vitória do São Paulo, em casa, R$ 1 apostado está valendo 1,73. Só para completar, o Santos visita o Ceará. E se vencer o time adversário no Castelão, o Santos está pagando 3,54 para cada real apostado. Sempre lembrando que na 1xBet, se você usar o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito e o apostador iniciante que perder por lá ainda tem $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre essa história estranha de um vazamento de lista com 208 contatos telefônicos. Dos mais variados tipos, tem jornalista, jogador, técnico, dirigente, famoso, enfim. Vou contar para vocês sobre alguns dos nomes mais curiosos dessa relação de telefones que foi vazada e o pior, vários dos telefones corretos. Por exemplo, o Baby da Independente, fazia tempo que eu não ouvia falar sobre ele, o Carlos Belmonte, o Cartoloco e o Casagrande. Essa relação conta também com o Benedetto, jogador que quase foi parar no São Paulo, Arrascaeta, Guilherme Arana, Jean Lucas e Jürgen Klopp. Que coisa aleatória. Nessa mesma relação, Lédio Carmona, Léo Dias, PVC, Rafinha, hoje é lateral do Grêmio, e Richarlison, atacante do Everton e da seleção brasileira. Tem até do Gabigordo, tem do Gabigol e do Gabigordo, do Galvão Bueno, do Joel Santana e do Ricardo Oliveira. Fui fazer uma checagem baseado em muitos dos números que eu tenho, e vários bateram. A grande questão é como é que surgiu essa lista, como é que isso foi divulgado, como é que isso foi vazado. E a suspeita é que alguns jornalistas se organizaram em grupos para tentar trocar telefones. E alguém desse grupo acabou pegando e repassando de forma pública, azar de todo mundo que teve seu número revelado. Certamente vem muita chateação nos próximos dias. Bora falar agora sobre as situações de Cruzeiro e Vasco que empataram nessa quinta-feira pela Série B e se complicaram na briga pelo acesso. O Vasco, na estreia do Diniz e do Nenê, empatou com o CRB na condição de visitante. O problema é que o gol foi no finalzinho, enquanto o Cruzeiro, dentro de casa, ficou no 1-1 com o Operário, com direito a muita reclamação de arbitragem. Bora começar falando sobre a estreia do Vasco de Diniz e de Nenê. O Vasco fez um bom jogo, conseguiu largar na frente contra um CRB, que hoje ocupa vaga no G4. O único gol do Vasco foi marcado pelo Germancano, que não balançava as redes há 10 jogos, mas aos 47 do segundo tempo o Bressan, um dos veteranos da Série B, acabou garantindo o gol de empate para o CRB. Já o jogo do Cruzeiro, disputado em Sete Lagoas, com presença de torcida, tinha o Cruzeiro vencendo com o gol do Claudinho, surgiu o gol do empate do Operário num pênalti extremamente discutível. Os dirigentes, torcedores, membros da comissão técnica e jogadores ficaram revoltados com a marcação do pênalti, que de fato aconteceu, e o pior veio depois.
o Marcelo Moreno acabou marcando o gol da vitória do Cruzeiro, mas o gol foi anulado. Constatou-se que o passe para o Marcelo Moreno nasceu a partir de uma jogada inválida por conta de um toque de mão na bola. Enorme reclamação, como eu contei, Vanderlei Luxemburgo e auxiliares expulsos, uma confusão danada, mas os lances foram acertados pela arbitragem. Como é que ficou a tabela de classificação? Vasco hoje é o 10º colocado, 33 pontos conquistados, 8 atrás do CRB, que é o 4º. Já o Cruzeiro está em situação ainda pior. 12º colocado com 30 pontos, são 11 de desvantagem em relação ao CRB. E os dois já jogaram na 24ª rodada, podem perder ainda mais posições por agora. Bora falar agora sobre o Corinthians e tentar te ajudar a entender por que o Rodrigo Varanda, só 18 anos de idade, quase vendido ao Red Bull Bragantino outro dia por 13 milhões de reais, foi parar no São Bernardo. Empréstimo até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Ele vai disputar nesse ano a Copa Paulista, que é um torneio extremamente pouco tradicional para jogadores de nenhuma visibilidade, jogadores que têm dificuldade de se reempregar. A curiosidade é que antes de fechar com o São Bernardo, o Corinthians havia sido procurado por clubes de fora e por clubes maiores do futebol brasileiro. E não há uma explicação óbvia do porquê o Corinthians decidiu emprestar o Varanda para o São Bernardo. Há quem imagine internamente que trata-se de um castigo. Tudo porque o Rodrigo Varanda não foi para o Red Bull Bragantino e ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O Red Bull pagaria 13 milhões de reais pelo jogador, contratação em definitivo. O Varanda chegou a ser liberado para fazer exames médicos, o pai dele chegou a tuitar, dando o negócio como certo, e na última hora a coisa degringolou. Do Red Bull Bragantino eu escutei que o Corinthians acabou pedindo mais no momento final da negociação e o Red Bull se recusou a pagar. Mas há quem imagine outras situações. Muito esquisita essa história de um atacante de 18 anos de idade, com muita coisa a amadurecer, com muita coisa a melhorar, mas que tem ficado marcado por uma série de situações inexplicáveis. Depois de não ir para o Red Bull Bragantino, Varanda se recusou a jogar pelo time sub-20. Isso também queimou seu filme internamente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Estou de olho nessa história para tentar deixar você bem informado a respeito. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Pressão grande pelos lados do Allianz Parque contra Abel Ferreira e também contra uma série de jogadores. O presidente Maurício Gagliotti e o Anderson Barros, que é o diretor executivo de futebol, conseguiram contornar, pelo menos nesse momento, toda a pressão. Blindaram o treinador e o elenco. Não existirão mudanças, pelo menos por agora. E a justificativa que o Gagliotti deu a todos os conselheiros, dirigentes e diretores que pediram por cabeças foi de que o Palmeiras vai aguardar pelo menos até a semifinal da Libertadores da América. A decisão contra o Atlético começa já na próxima terça-feira. Se o Palmeiras acabar não passando pelo Atlético, a gente pode ver algumas mexidas já importantes ainda na temporada de 2021. A antecipação do fim do contrato de atletas que não ficam para 2022, a liberação de outros jogadores que têm sido pouco utilizados, eventualmente até a saída do Anderson Barros. Tudo isso vai depender do desempenho do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores. Além do Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras demonstrar sinais de recuperação, pode acabar adiando essas mudanças. Caso contrário, eliminado da Libertadores pelo Atlético Mineiro, distante da briga pelo título, o Maurício Gagliotti pode, nas últimas semanas da sua gestão, acabar fazendo por mudanças para atender a um anseio, uma pressão muito grande pelos lados do Allianz Parque. 4 derrotas nos últimos 5 jogos, aproveitamento de pontos do Abel Ferreira nas últimas 8 partidas é só de 33% dos pontos. Esse aproveitamento é inferior aos de Mano Menezes, Felipão e Vanderlei Luxemburgo. Todos caíram do Palmeiras com aproveitamentos melhores. Por causa da sequência horrorosa de resultados no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já está 7 pontos atrás do Galo na competição nacional. Para piorar, eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, temporada também marcada por muitos vice-campeonatos. Foi assim no Campeonato Paulista, na Recopa Sul-Americana e na Supercopa do Brasil. Quero falar agora sobre Rubens Menin, o bilionário que tem tomado conta do Atlético Mineiro, patrimônio de 25 bilhões de reais. O cara não para de adquirir coisas. Nos últimos meses ele comprou a CNN do Brasil e também a Rádio Itatiaia. E a informação que vem do site 247 é de que o Menin está nesse momento de olho na possibilidade da compra da revista Veja. Publicação das mais tradicionais, foi durante muito tempo a principal revista do país,
Muita gente assinava a revista Veja e se imaginava bem informado recebendo esse material todo domingo. A revista, que pertence ao Grupo Abril, passa por enormes dificuldades. A Abril assinou recentemente um acordo de renegociação de dívidas com o governo federal na ordem de 830 milhões de reais. Isso pode acabar facilitando a compra do Rubens Menin. Recentemente também especulou-se sobre a possibilidade de o Menin estar comprando a Rede TV. E a partir dessa aquisição, ele iria em busca de direitos de transmissão de TV para ter a oportunidade de fazer muitos jogos de TV com o futebol brasileiro. O Rubens Menin e a sua família negaram a possibilidade da compra da Rede TV. Para arrematar, o Rubens Menin e o Rafael Menin, da família Menin, já investiram mais de 400 milhões de reais no Atlético Mineiro. Empréstimos com custo praticamente zero, com devolução a perder de vista. E os dirigentes do Flamengo estão revoltados com a CBF. A suspeita é de retaliação, porque o Flamengo tem insistido para jogar com o público, ao contrário do que a CBF e outros 17 clubes da primeira divisão desejam. A retaliação, de acordo com os rubro-negros, veio nessa quinta-feira com a divulgação sobre os 2 dos 3 jogos que faltam para o Flamengo fazer, jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. A CBF decidiu marcar os confrontos contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Goianiense nos dias 2 e 5 de novembro. Isso pode fazer com que o Flamengo entre em campo 4 vezes diferentes num período de apenas 10 dias, um momento extremamente importante da temporada. Isso porque nos dias 30 ou 31 de outubro o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro, confronto pesadíssimo da competição nacional. No dia 2 de novembro o Atlético Paranaense em Curitiba. No dia 5 de novembro o Atlético Goianiense no Rio. Nos dias 6, 7 ou 8 o jogo contra a Chape em Chapecó. E o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, foi até sua conta no Twitter para reclamar. Entre outras coisas, além de apresentar os jogos, ele escreveu: isonomia não é? Então tá, fecha aspas. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e a busca por um goleiro, assunto dos mais comentados depois de Thiago Volpi falhar de novo na eliminação do São Paulo contra o Fortaleza. Ele já havia errado no jogo da ida, já havia errado contra o Palmeiras na eliminação da Libertadores da América. Enfim, a paciência do torcedor e de dirigentes importantes do São Paulo com o Thiago Volpi já foi pro espaço. Para piorar, não existe confiança da comissão técnica e da diretoria em Lucas Perry, que é o goleiro reserva. Durante o programa do Nicola dessa quinta-feira, entrei em contato com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, e perguntei: Júlio, não tem chance mesmo de o São Paulo contratar um goleiro em 2021? E a resposta foi de que o São Paulo vai contratar um goleiro, mas para a próxima temporada. A alegação é de que o São Paulo já sabe quais seriam as boas opções. Essas opções custariam caro e o tricolor não tem dinheiro para fazer qualquer tipo de movimento nesse momento. Vale lembrar que quase todas as últimas contratações do São Paulo, ou até rescisões, tiveram a preocupação em relação à falta de fluxo de caixa nesse momento. Só para citar um exemplo. Nessa quinta-feira à noite, o São Paulo, enfim, oficializou a rescisão do contrato do Daniel Alves, informação que eu já havia contado para vocês com antecedência. O pagamento ao Daniel Alves de mais ou menos algo entre 20 e 30 milhões de reais será feito a partir de 2022. Assim que virá o ano, a partir de janeiro, o Daniel Alves começa a receber em longas parcelas. O Caleri, recentemente contratado, vai ter direito a um salário bem pequeno nesse ano, 50 mil reais por mês. O salário total dele é de 520 mil mensais. Todo o restante vai ser, nessa temporada, guardado para o ano que vem e somado aos salários da próxima temporada. Tudo para que o São Paulo possa ter algum fluxo de caixa em 2021. Sobre a busca do goleiro, o Ivan da Ponte Preta é alguém que interessa. Em julho, o São Paulo chegou a se acertar com a Ponte e com o próprio Ivan, mas na última hora recuou, exatamente por conta da necessidade da compra do atleta com dinheiro vivo, com dinheiro no momento, à vista. A Ponte só liberaria se houvesse a quitação da grana no ato. O São Paulo, alegando dificuldades financeiras, não conseguiu contratá-lo. O Júlio Casares não falou a respeito do Ivan, mas, por tudo que já aconteceu recentemente, eu imagino que o goleiro da Ponte seja o principal alvo para 2022. São Paulo que teve oportunidades de contratar alguns goleiros baratos ou de graça, mas entende que para contratar alguém precisa ser alguém que chegue com moral, com fôlego, para brigar pela condição de titular. Antes de encerrar o assunto, só lembrar que o Thiago Volpi foi contratado junto ao Querétaro por Leco, Raí e Alexandre Pássaro por 20 milhões de reais. Os
caras pagaram 10 milhões de reais e não pagaram os outros 10 milhões. O Querétaro foi à FIFA, cobrou a grana do São Paulo e essa atual administração precisou desembolsar mais do que os 10 milhões devidos por causa de juros e correção monetária para que o São Paulo não tivesse problemas até com perda de pontos. Você pensa que acabou? Pois saiba que o Thiago Volpe, que tem falhado pra caramba, custa mais de 700 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Ótima sexta-feira para todo mundo. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema apertando o botãozinho vermelho de inscreva-se. Não se esqueça de deixar like e a gente se vê às 7 da noite ao vivo no programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!